Olá, um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para se manter muito bem informado neste final de semana. E o nosso assunto hoje são os olhos. Você cuida bem da sua visão? Para nos ajudar a refletir sobre esse tema, nossa convidada de hoje é a doutora Adriana Valim Portes, que é oftalmologista e que gentilmente aceitou o nosso convite. Doutora, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Edson, pelo convite. E comigo aqui na condução do programa, a jornalista Ingrid Lopes. Bom dia, Didi. Bom dia, Edson. Bom dia, Adriana. Bom dia, Ingrid. Doutora Adriana, uma informação que a gente obteve aqui do Conselho Brasileiro de Oftalmologia diz que a esmagadora maioria dos problemas oftalmológicos verificados nos consultórios poderiam ser resolvidos se as pessoas fossem mais ao oftalmologista. Como é que a gente pode evitar problemas com os olhos? Indo ao oftalmologista, como o próprio conselho referiu. O ideal é que a gente faça acompanhamento de rotina. E quando a gente faz um acompanhamento de rotina, a gente não está observando apenas o grau que o paciente tem, que muitos acham que está indo no oftalmologista para ver se precisa de óculos ou não. Mas um exame oftalmológico completo, ele vai ver reflexos, se os reflexos do olho estão normais, se a pessoa tem algum grau que precise de óculos, se a condição do olho, tanto da superfície quanto a condição interna do olho está boa, então vai conseguir ver se o paciente tem síndrome do olho seco, por exemplo, catarata, glaucoma, algum problema na retina, dentre outras possíveis patologias a serem identificadas. Então, um exame de rotina é importante para identificar precocemente qualquer doença dessa e a gente poder tratar. Esse exame de rotina deve ser feito de quanto em quanto tempo? A criança, quando nasce, ela é submetida ao teste do olho, o teste do reflexo vermelho lá na maternidade. Daí, tendo feito esse exame, que tem que ser feito até os primeiro mês de vida, entre 6 meses e 1 ano, ela deve ser submetida a um novo exame oftalmológico. Fez esse exame completo, ela pode retornar dos 3 aos 5 anos. Normalmente, a gente indica a cada 2 anos, após essa idade, até completar 40, e após os 40, uma vez por ano. Agora, doutora, a gente sempre reclama da falta de acesso que a maioria das pessoas tem aos serviços de saúde. O SUS, por exemplo, ele é capaz de sanar esse tipo de problema? As pessoas com poder aquisitivo menor podem consultar um oftalmologista através do SUS, por exemplo? Sim, na maioria das cidades o SUS funciona. Eu vejo que a fila não é uma fila tão pequena, então a capacidade do SUS de absorver toda a demanda não é suficiente. Mas sim, eu vejo muito paciente que consegue consulta e consegue cirurgia. Às vezes espera um pouquinho mais do que se fosse num serviço particular ou de convênio. Você comentou que os exames devem começar ainda na infância, né? Sim. Quando é criança. Quando a gente fala de problema de visão, automaticamente a gente já relaciona pessoas adultas ou adolescentes, que é o comum a gente ver de óculos e tudo mais. Qual a importância da criança, dos pais estarem atentos na saúde da visão da criança? A criança ela deve ser examinada como rotina, tá? Por quê? Porque é difícil uma criança perceber que ela tem um problema. Como ela está se desenvolvendo, a visão está se desenvolvendo ainda, às vezes ela não enxerga bem, mas ela acha que aquilo é normal, tá? Então a criança deve ser levada como rotina ao oftalmologista, como eu falei, até 1 ano fazer um exame completo e dos 3 aos 5 anos fazer outro exame completo. Nesses exames a gente vai identificar se a criança enxerga bem, se ela tem algum tipo de estrabismo, que é o desvio dos olhos, se ela tem algum tipo de grau que necessita de correção. Então, crianças também têm problemas oftalmológicos. Lógico que muitos problemas são mais frequentes no adulto, no jovem, que já usam mais computador, já usam mais celular, já têm uma vida mais ativa e, por conta da idade, também tem mais problema. Mas as crianças, sim, também têm problemas e também devem ser avaliadas. No nosso papo aqui antes do programa, a Didi tinha até citado o caso de um artista famoso. Você quer fazer a pergunta para a doutora? É o Thiago Leifert, né? Ele divulgou o problema que a filha teve, foi um câncer, né? Sim, nos olhos. Um câncer nos olhos, retinoblastoma. Que ele tem bastante alcance, então muitas pessoas começaram a procurar, né, o consultório. Foi muito bom ele ter levado esse assunto a público, né? Porque com esse assunto sendo falado o tempo todo, muitas pessoas que não tinham essa informação receberam essa notícia e se atentaram para o fato de que deveriam levar seus filhos para uma consulta de rotina. Então, sim, foi bom ele ter falado e graças a Deus isso gerou muitas idas ao consultório. E é uma doença que tem cura, doutora?
a do Thiago Leifert, se diagnosticada a tempo, sim, ela pode ter cura. Mas se diagnosticar mais tardiamente, daí não. E os professores também poderiam prestar uma ajuda muito grande se olhassem com mais atenção os alunos na escola, por exemplo, a forma como eles escrevem. Às vezes tem crianças que a gente vê, escreve tão pertinho do caderno, o professor poderia ajudar nesse caso também, não é, doutora? Sim, esse negócio de chegar muito perto é uma coisa difícil, porque nem sempre é por causa de grau. Tá? Às vezes é a criança que está muito focada, que está muito atenta, que está muito preocupada, está aprendendo, tem uma coisa nova. Eles chegam muito perto de tablet, de celular, de televisão, nem sempre é por grau, mas muitas vezes eles chegam perto pelo encantamento que eles estão tendo com o negócio, ou com a televisão, com o filme, que é tudo colorido, muda, ou com o tablet vai chegando, vai pondo aqui. Então, algumas vezes esse chegar perto tem a ver com grau, tem a ver com algum problema oftalmológico, outras vezes não. Mas os professores, eles convivem diariamente e bastante tempo com as crianças, então sim, eles podem ser muito úteis nisso. E são, porque eu recebo muito paciente que o professor pediu para ir. Então é uma coisa importante. E a gente em casa, a gente pode fazer outras coisas também, a gente pode brincar com a criança. Por exemplo, você está vendo aquele avião? Tá, então tampa um olho, tampa o outro. Porque às vezes a criança está vendo o avião, mas às vezes ela está vendo com um olho só, não com os dois. Ou está vendo a formiguinha, olha aqui, ó, o que a mamãe tem aqui? Então, são coisas indiretas que a gente pode observar no dia a dia da criança e desconfiar se ela tem algum problema. Você comentou da criança que está ali entretida e aproxima tablet, celular. O uso desses aparelhos prejudica realmente a visão delas? É uma coisa que os pais têm que ficar atentos para pedir para afastar ou para deixar menos tempo de tela? Sim, ela prejudica em vários sentidos, né? Então, assim, a parte psicológica é prejudicada com isso, a parte do desenvolvimento neurológico é prejudicado com isso, a parte do desenvolvimento da criança também é prejudicado com isso, mas acho que o ponto aqui hoje seria mais a parte oftalmológica, né? Então, a orientação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Sociedade de Pediatria, do Conselho Americano de Oftalmologia e Pediatria é limitar o uso desses eletrônicos, tá? Então, de 0 a 2 anos é 0, quanto menos tela, melhor. De 2 a 5 anos é até 1 hora por dia, de 6 a 11 até 2 horas por dia e de 11 a 18 até 3 horas por dia. O que acontece quando a gente fica demasiadamente exposto a esses eletrônicos, a esses dispositivos, o nosso olho ele resseca, a gente também usa muito a musculatura acessória para poder enxergar, então ou arregala o olho ou fecha um pouquinho o olho assim, vai dando um cansaço visual, tá? E ficar observando as coisas muito próximo e muito tempo pode estimular o desenvolvimento de miopia. Então, dentre outros fatores, né, oftalmologicamente falando, é importante ter um controle do uso de tela. Muito bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta, hoje no Band Entrevista, conversando com a doutora Adriana Valim Portes, oftalmologista, falando sobre a saúde dos seus olhos. A gente volta já. Voltamos com o Band Entrevista, hoje falando sobre a saúde dos seus olhos. E a nossa convidada, doutora Adriana Valim Portes, que é oftalmologista. Doutora, no bloco anterior você tinha comentado a respeito do uso de celulares e tablets. E a pandemia fez com que muitos alunos tivessem aulas remotas. As crianças ficaram excessivamente usando tablets e celulares. Houve algum problema, alguma doença, alguma patologia surgiu nesse período? Olha, clinicamente, no dia a dia de consultório, eu observei um aumento dos casos de miopia, um aumento dos casos de uso de óculos, às vezes até por astigmatismo, mas a miopia foi mais frequente, e muita criança com olho seco, que não tinha tanto antes. Isso foi muito frequente na época mais intensa da pandemia, né? Agora deu uma diminuída nesses casos. A miopia, existe um padrão de evolução? Varia de pessoa para pessoa, estabiliza, a cirurgia, quando ela é recomendada, é uma dúvida até pessoal, porque eu tenho miopia e ela evolui bem rápido. Uhum. E eu trabalho o dia inteiro no computador também, não sei se isso ajuda de alguma forma, né? Ajuda a piorar no caso, mas existe um padrão?
Não existe um padrão, não posso falar que existe um padrão. A miopia ela é passada geneticamente, né? Então, assim, se a sua ascendência já tem miopia, você tem maior chance de ter miopia. Quanto mais cedo aparece a miopia numa criança, a tendência é o grau ser maior, tá? E a miopia, ela tende a evoluir até os 18, 20 anos, alguns pacientes até um pouquinho mais, e depois ela tende a dar uma estabilizada. Alguns pacientes após os 40 anos têm uma regressão da miopia. E quando volta a ter catarata, começa a ter catarata, né, a miopia pode voltar também. Ou um paciente que não era míope pode começar a ter miopia. O que a gente pode fazer para diminuir a progressão da miopia, tá? Os estudos estimam que até 2050, provavelmente metade da população mundial vai ser míope. Então, é uma coisa que a gente tem se preocupado bastante, tem tido muito curso para isso, tem tido muita novidade, tecnologia para tentar controlar a miopia. Então, a orientação básica é limitar o uso de telas, de eletrônicos, como a gente falou já no bloco anterior, e estimular atividades ao ar livre. Estimular atividades ao ar livre tanto pela distância focal, que a criança vai ver longe, bem longe, assim, muito mais do que se estivesse num ambiente fechado, quanto pela luminosidade solar. A luminosidade externa é uma luminosidade bem mais alta, que induz o crescimento normal do olho. E diminuir o tempo de tela, o tempo de eletrônico, tudo, para não ficar olhando tudo tão pertinho, né? Fazer outras atividades, usar a visão para outras coisas. Agora, doutora, quando a gente vai ao oftalmologista, de vez em quando eles pedem um exame de campo visual. O que é isso? O que esse exame detecta, doutora? Bom, o exame de campo visual ele pode ser pedido em várias situações, né? Mas a mais comum da gente pedir o campo visual é quando tem uma suspeita ou quando o paciente já tem glaucoma. O campo visual ele é pedido por quê? Porque a gente olha, quando a gente está olhando reto, a gente tem que ter uma visão aqui periférica e superior e inferior. Mas quando a gente começa a ter perda periférica, dificilmente a gente nota, a não ser que vá fazer algum exame. Né? Então, o exame do campo visual ele vai ter uma luzinha central que vai ficar piscando, ela fica fixa, e daí algumas outras laterais vão piscando. E com isso a gente consegue detectar se está tendo perda de visão periférica antes do próprio paciente notar. Porque quando o paciente nota uma perda do campo visual, às vezes já perdeu muito da visão. E nesse caso de ter essa perda do campo visual, existe uma forma de recuperar, um tratamento? Como funciona? Normalmente a perda do campo visual significa que houve perda de fibra nervosa, tá? Então, perda de fibra nervosa é igual a uma perda neurológica. O que acontece não volta, tá? Agora, por exemplo, se um paciente tem uma catarata muito avançada, às vezes o exame vai dar muito pior antes de operar a catarata do que após. Então, daí nesses casos tem uma melhora do campo visual, mas não que ele realmente melhorou, assim, em termos de perda de fibra nervosa, mas por conta da cirurgia de catarata que tirou uma opacidade que tinha. Outras causas que às vezes faz com que o campo melhore é o primeiro exame do campo visual é muito difícil de fazer. Quem já fez um exame sabe disso. É um exame difícil, demorado, tem muitas luzinhas, você não sabe se olha reto ou se olha pro lado, né? E às vezes o exame fica tão difícil que o paciente acaba fazendo um pouco errado. Quando vai fazer o segundo, o terceiro exame, o exame até melhora. Mas ele melhora por quê? Porque ficou mais fácil, o paciente aprendeu a fazer o exame. Agora, doutor, eu não tenho nada contra quem vende óculos, absolutamente. Mas algumas pessoas, na ânsia de querer ter algum produto rápido, ela sai comprando óculos de qualquer jeito. Ela chega numa ótica, experimentei aqui, tá bom. Ou então óculos de sol. Como é que se faz para comprar um óculos? Tem que ter uma receita? Óculos de sol é só estética? Ele é proteção? Sim. Boa pergunta, viu, Edson? Para comprar óculos, o ideal é passar numa consulta oftalmológica, onde o oftalmologista vai avaliar tudo, queixa, sintoma, o grau que o paciente tem. Às vezes é necessário dilatar a pupila para poder ver o grau todo, a gente chama de refração sob cicloplegia, a gente paralisa a musculatura que tem dentro do olho para checar o grau do paciente. E daí, com esses dados em mãos, o oftalmologista prescreve. Após a prescrição, o paciente vai numa ótica e manda confeccionar um óculos, tá? O óculos confeccionado na ótica, ele vai ter todas as medidas corretas para cada paciente. Então, cada um vai ter sua medida individualizada, tanto de grau quanto de montagem do óculos.
Eu sei que muitas pessoas depois dos 40 começam a ficar com dificuldade de enxergar de perto e acabam comprando um óculos, esse aqui deu certo, vou. Mas nem sempre esses óculos têm uma boa qualidade na lente e são na medida ideal para cada um. E quanto aos óculos de sol, eles têm uma função sim, tá? Os óculos de sol, eles protegem contra os raios ultravioleta e quando a gente coloca um óculos de sol na frente, ou seja, a gente escurece para o olho, a pupila dilata. Se você tem um óculos bom, ele vai proteger, ele não vai deixar os raios solares entrarem no olho. Mas se você não tem um óculos bom, ou seja, um óculos que não impede os raios de entrarem no olho, a pupila dilatou e entra até mais raio dentro do olho. Ou seja, pode ter até mais dano para o olho se usar um óculos que não tenha proteção ultravioleta. Nós vamos para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta, hoje conversando com a doutora Adriana Valim Portes, falando sobre a saúde dos seus olhos. Daqui a pouco a gente volta com Band Entrevista. Até já! Voltamos com o nosso Band Entrevista, hoje falando sobre a saúde dos seus olhos e a nossa convidada, a doutora Adriana Valim Portes, que está nos dando aqui umas dicas importantes a respeito da saúde, da boa saúde dos seus olhos. Dite. Doutora, catarata. A maioria das pessoas vai ter, é um assunto delicado, né? Porque as pessoas vão envelhecendo e a gente sabe que acontece bastante, né? Como funciona? A pessoa que tem miopia já tem uma predisposição a ter catarata ou não tem relação uma doença com a outra? O míope pode ter mais catarata, sim, tá? Mas a catarata é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, mais cedo ou mais tarde. Eu falo assim, só não tem catarata quem morre antes de ter. Então é até bom que a gente tenha catarata. O que é a catarata? Nós temos uma lente dentro do olho, uma lente natural que chama cristalino. Quando o cristalino vai ficando um pouquinho mais velho, ele vai acumulando muita fibra dentro dele e ele vai ficando mais opaco. Quando essa opacidade atrapalha a visão do paciente, é uma catarata que justifica uma intervenção. Então, tem alguns pacientes que passam no consultório, perto dos seus 50, 60 anos, que já tem um pouco de catarata, mas a visão ainda não está ruim, então a gente pode só acompanhar. Quando essa opacidade impede o paciente de ter uma qualidade de visão, uma qualidade de vida, daí a gente indica a cirurgia. Então, tem gente que com 50 anos vai ter a catarata com indicação cirúrgica, tem gente que com 80 anos vai ter a indicação de cirurgia. Mas 99% dos pacientes vão ter catarata operável ao longo da vida. Agora, o cuidado com os olhos tem que ser excessivo sempre. Esse negócio de ficar colocando a mão nos olhos toda hora, nem pensar, né, doutora? Não é bom, né? A nossa mão, atualmente, ela anda mais limpa, porque a gente tem se preocupado muito mais com isso. Mas a mão é uma coisa que leva muita sujeira, muita gordura, muito bicho, tudo para o olho. Isso não é bom. Então, o cuidado com o olho, tanto com a questão de pôr a mão, mas com a questão de alimentação, de saúde, de descanso. Então, alguém que fica de frente do computador o dia inteiro, tem que fazer alguns descansos. A alimentação tem que ser uma alimentação saudável, para a gente ingerir nutrientes suficientes para garantir uma boa saúde ocular. Cuidado com o olho, que eu não, assim, nenhum médico pediu para eu ter esse cuidado, mas uma coisa que eu presto atenção é ao coçar os olhos, não só pelo contato da mão, mas pelo atrito. Sim. Eu tenho a impressão que faz muito mal. Faz mal de verdade? Muito mal, tá? Eu brinco que os pacientes têm que coçar o olho com o cotovelo, porque daí não consegue coçar o olho. Mas quando a gente coça o olho, é como se fosse coçando uma bexiga, apertando uma bexiga. A bexiga tá assim, daí você aperta o olho, estica para um lado e para o outro. Todas as estruturas internas, elas são comprimidas com a coceira, ainda mais aqueles pacientes que falam assim, coça gostoso, aperta assim para coçar. E pode desenvolver algumas doenças, entre elas o ceratocone. Então, quanto menos a gente coçar o olho, melhor. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer, ao invés de coçar com o cotovelo, mas é coçar assim, em cima do osso. Porque em cima do osso a gente não está apertando o globo ocular.
Agora, ainda com relação a esse cuidado excessivo com os olhos, tem gente que sai da balada e vai direto para o trabalho com o olho vermelho parecendo um vampiro. Aí pinga um colírio para deixar o olho branco. Esses colírios não podem ser pingados assim de qualquer jeito, não é? Não. Esses colírios, eles possuem vasoconstritor e a maioria desse tipo de colírio, não todos, eles têm conservantes muito ruins para o olho. Então, quanto menos o paciente pingar um colírio com vasoconstritor, melhor. O ideal é ter uma vida regrada e, se precisar pingar algum colírio, pingar um lubrificante. E é só, você pede na farmácia, pede um colírio com lubrificante e aí vão saber indicar? Ou é melhor ver essa indicação de um oftalmologista mesmo? O oftalmologista vai indicar um bom, com certeza, tá? Tem farmácia e atendente, o farmacêutico, que indica lubrificante bom, mas eu já vi também paciente vindo indicado de farmácia com colírio desse tipo que a gente estava conversando, desses que tem vasoconstritor. Então, o ideal é passar por uma avaliação e pegar uma indicação correta. Um pouco antes do programa também a gente conversou sobre uma colega nossa de trabalho aqui que ela disse que o marido acordou não enxergando, porque ele tem problemas com diabetes. É um problema que deve ser antigo, certamente. Agora, a diabetes, ela influi realmente na perda da visão. Sim. O diabetes ele pode causar muitos problemas no olho e ele deve ser bem controlado para que a gente possa retardar o aparecimento desses problemas. Então, o diabético ele pode ter mais catarata, ele pode ter mais problema na retina, pode ter descolamento da retina, pode ter hemorragia vítrea. São nomes difíceis, mas são doenças oftalmológicas decorrentes do diabetes. Um diabético bem tratado, bem controlado, ele vai demorar bastante tempo para ter essas alterações. Doutora, ainda sobre o lubrificante, eu uso bastante lente e para mim agora é tranquilo, acostumei, mas alguns amigos eles comentam que às vezes fica embaçado. Seria o caso de usar um colírio com lubrificante? O ideal é usar menos lente de contato, usar mais o óculos? Olha, o olho tem que ter um descanso. Tá? Então, se você faz um descanso diário, ok, pode usar até umas 12, 14 horas por dia, dependendo da lente e do seu olho. Tá? O oftalmologista que vai ver quanto tempo você pode usar uma lente de contato. Mas todo mundo deveria usar um lubrificante diariamente. Pelo menos 1 a 2 vezes ao dia. Alguns pacientes a gente vai precisar indicar mais vezes, dependendo da ocupação, de como está a saúde ocular, mas todo mundo deveria usar um colírio lubrificante. Quem usa lente de contato, pelo menos umas 3 vezes ao dia seria importante. Doutora, transplante de córneas é um mito, é um tabu? As pessoas tratam desse assunto com tranquilidade? Olha, eu não vejo tanto mito assim nisso não. Hoje em dia já tem muito mais, a doação de órgãos já é muito difundida, né? E está tendo bastante doação de córnea. Na pandemia agora diminuiu um pouquinho, então a fila também pararam de operar, pararam de doar córnea, a fila aumentou um pouquinho. Mas era uma fila que andava bastante do transplante de córnea. Para prevenir problemas futuros, você comentou várias vezes da pausa, né? Para quem fica bastante tempo no computador. Hoje em dia é difícil alguém não ficar bastante tempo no computador ou no celular. Essa pausa é recomendada de quanto em quanto tempo? A gente tem uma regra que chama 20-20-20. É a teoria, que eu sei que da prática é mais difícil conseguir isso, mas a gente orienta. A cada 20 minutos, parar por 20 segundos e olhar para uma distância a 20 pés. 20 pés equivale a 6 metros. Então, a cada 20 minutos, meia hora, você olhar para uma distância mais longa que você puder. Bom, e assim chegamos ao final do nosso Band Entrevista de hoje. Conversamos com a doutora Adriana Valim Potts, oftalmologista, falando sobre a saúde dos seus olhos. Muito obrigado, doutora, por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado, Ingrid. Obrigada, Edson. Obrigada, doutora. Obrigada, Ingrid. Um grande final de semana para você e até o nosso próximo Band Entrevista. Até lá.